Canal. Dá o like, eu sei que você não, eu vou falar agora porque eu sei que ao longo do vídeo você vai acabar esquecendo e é de graça. Você vai lá, aperta o joinha, o curtir, já ajuda pra caramba, faz com que o YouTube entenda que esse programa vai ser bem quisto para mais outras pessoas. Compartilhar com os amigos, pega o link do programa, joga num grupo aí de WhatsApp, olha que interessante, divulga essa ideia. Você pode também comentar, todos os comentários eu leio, respondo lá pessoalmente, é sempre muito bom bater essa bola. Né, assim, você vê ali um pai que vem de uma história dificílima e que ele tenta não reproduzir isso com o filho e que ele acaba reproduzindo simbolicamente, né? Porque ele não consegue conversar, ele não consegue ouvir esse filho, né? Você vê o reflexo de uma sociedade carregada de misoginia, porque não é só a menina que morreu e que tinha sido exposta, não é só ele, né, que está nesse lugar de ter raiva por não ser amado, mas é uma mãe que é muito omissa, que não tem voz, né? Então, assim, você vê reproduzido ali as questões que a gente vivencia hoje. Então, acho que por isso é tão importante e fez tanto sucesso. Né? Precisamos reaprender a conversar, né? A falar do que a gente sente para a coisa não chegar no que chegou ali. Tem umas partes muito marcantes. Teve uma parte daquela série que me marcou muito, que foi... Pessoal, tem spoiler aqui, tá? Então, quem não assistiu, assista porque vale a pena. Porque nós vamos contar algumas coisas importantes da série. O filho do investigador chama o pai... e fala, pai, você está entendendo tudo errado. E começa a explicar para ele os significados dos emojis. E o pai vê que ele inclusive brinca, você está pagando mico. Sua linha de investigativo está toda errada. Era ela que provocava ele. Olha aqui para você ver, essa florzinha, esse coraçãozinho roxo é uma coisa, coraçãozinho... Eu falei, caramba, é verdade, existe um submundo de códigos e de símbolos. Que na verdade sempre existiu. A gente fazia isso de outro jeito, né? Mas assim que hoje está mais fácil, mais acessível. Né? E assim, é muito bacana que cada personagem que você vai olhar ali, né, você consegue interpretar um monte de coisa. Então esse filho do investigador, por exemplo, sofria bullying. Ele vai lá, né, ele consegue desvendar a questão, mas ele mesmo vem de um lugar que era muito difícil. Né? Eu falo que a escola ela precisa caminhar muito. Até que o pai viu e começou a querer ficar mais próximo dele. Vamos comer uma pizza agora? Vamos. O pai entendeu, eu falei, caramba, está acontecendo aqui comigo. Sim. E eu acho que a escola peca muito nisso. Né? A escola, ela talvez fosse um lugar ideal para discutir essas questões. Né? Você passa muito mais tempo na escola do que fora dela. Sim. E a escola às vezes reprime, né? Às vezes pune, mas não trabalha o que precisa ser trabalhado, não leva para a discussão o que precisa ser discutido. Então, precisamos caminhar muito também na educação para construir um mundo melhor do que esse que a gente está construindo. Aquela parte também da psicóloga, acho que é o 3º episódio, são 4 episódios só e cada episódio é muito marcante. E dessa psicóloga me chamou muita atenção, tem uma hora que ela fala para ele assim, você tem noção que a menina não vai mais existir? Você tem noção da morte? Porque aparentemente parece que o menino esqueceu, né? Que ele nega. Ele né? nega, ele nega o fato, assim. Não foi ele que fez. Né? Então, aquilo tem que ser apagado. Eu acho especial a participação daquela psicóloga, na verdade, analista, né? Ela atuou como analista. Porque o que ela faz ali? Ela está lá morrendo de medo de ser agredida por ele, mas ela olha no olho e devolve para ele o que ele precisa ouvir, né? Essa frase tá vendo? Você muito sabe forte. Que ela não volta mais? Você tem noção disso? Que isso é análise, né? Isso é ele olhar para dentro e enxergar as coisas de um outro jeito. Causa uma revolta nele, né? Sim. Mexeu ali, caramba, eu fiz isso mesmo. E aí, tanto que depois, no episódio seguinte, ele vem e assume, né? E quanto esse pai, com todas as questões, é forte para ele, né? Porque, assim, a grande questão dele não era com a sociedade, não era com... E o pai era negando, com o pai. né? O pai negando também, né? Era com o pai que ele queria ser amado, ele queria agradar esse pai. E esse pai amava, mas não conseguia disfarçar, né? Que ele não era o que ele esperava que ele fosse. Na psicóloga, na hora de ir embora, mas você gosta de mim? Ele sente também essa carência, né? Fala para mim, eu gosto, você gosta de mim? E tem um lance, me chamou muita atenção, que ela dá um sanduíche para ele, e ele não come, porque não gosta de picles com não sei o quê. E depois ele dá uma mordida. E na hora que ela pega o sanduíche que ele mordeu, ela sente um certo nojo, né? Uma repulsa, uma ânsia de vômito, porque ela entendeu humano, né? o monstro, né? Ela viu o monstro ali, na hora que ele partiu para agredir-la. Aí acho que no estudo dela, ela entendeu. Falei, caramba, foi ele mesmo, ele que fez deliberadamente, e isso causou nela... É chocante, porque você não está vendo um criminoso, você está vendo um adolescente frágil, bonitinho, de 13 anos. Goste de mim, por favor, né? E brincando, e rindo, mas eu acho que feliz. É aí que está a grande questão assim, dessa série, que ela está reproduzindo o que a gente tem vivido hoje.
né? Assim, a gente não tem espaço mais para falar e a gente não quer mais falar porque não quer olhar para dentro. E aí a gente está produzindo coisas que a gente nem imagina, né? Quando explode, explode de uma vez. Se não sai pela palavra, vai sair de outro jeito. Tem que sair pela palavra. Por isso que a gente fala que, gente, a fala cura. A cura é pela palavra. Então procure terapia. Se você, eu falo muito para os homens. Homens têm mania de não falar. Eu sou homem, eu não preciso disso não, isso é coisa, não precisa, isso é frescura e tal. E, infelizmente, às vezes a gente tem um número excessivo de autoextermínio por pessoas que não têm coragem de ligar para um brother e falar, cara, eu estou devendo 10 mil reais, me ajuda? Vamos resolver? A gente ainda tem muitas questões sociais complicadas. A do gênero é uma delas, né? Porque o homem, ele ocupa um lugar social de poder, de provedor, mas está mudando. Assim, eu tenho muitos clientes homens e que estão conseguindo lidar com essa fragilidade, porque é isso que a gente é frágil, né? A gente é falho e incompleto, frágil, né? Tem que saber lidar com isso. Freud colocava muito isso com um certo pitadinho de bom humor, né? Sim. Vamos colocar um pouco de bom humor porque na vida. Porque é isso que nos movimenta, né? É bom a gente ser assim. Só que a gente se cobra, o homem mais, mas a gente também se cobra, né? A gente precisa ser amado, a gente precisa ser reconhecido, então não pode falhar. E a gente só é amado porque o outro falha, porque ele busca na gente o que ele não tem, né? O diálogo do capítulo final do pai com a mãe é o tempo todo se perguntando, eu falhei? O que eu não fiz? O que será? E ele arrumando o ursinho como se fosse ele, né? Pedindo desculpa, filho, desculpa, falei com você e tal. É que é o que o próprio Freud fala, né? O meu Édipo, ele não fica resolvido na infância, ele vai deslizando, né, nas escolhas que eu faço depois. E é por isso que vem a culpa. Eu fiz escolhas para poupar meu filho, e ao invés de poupar, eu levei ele para um caminho que não deveria. Né? Então, parece que a culpa é do pai, mas também não é, né? Porque ele fez o que ele podia fazer naquele momento. Não tem manual para ser pai. As pessoas têm que entender, gente, que análise, terapia não é um caça às bruxas, né? Não é um apontar de dedos, só a funciona culpa porque é não sua, Só a funciona culpa é porque sua, tá acolhedor. vendo? Você errou. É justamente o contrário. É uma camada de cebola que você vai desvendando véu a véu ali para a pessoa entender de dentro para fora que ela pode ter uma vida melhor a partir desses novos conhecimentos. E que tem uma distância entre o que eu sinto e o que eu posso fazer, né? Assim, entender a regra não é não sentir, entender a regra é não fazer. Porque quando a gente aprendeu que não podia fazer, a gente achou que não podia sentir também. Então tem hora que a gente tem raiva, mas não posso ter raiva, né? Meu pai já morreu, vou ter raiva dele? Não posso ficar triste, mas né? Tem hora que ele faz coisas que me produz raiva, sim. O que eu não posso é fazer nada contra ele. Eu tenho que trabalhar essa raiva de outro jeito. Mas raiva eu vou sentir, né? E a gente aprende que não. O tal do homem não chora, né? O homem não chora. Eu tenho dó. Porque se é difícil para a mulher que pode chorar, imagina para o homem que não pode, né? Como é que não chora, gente? Você passa pelas mesmas coisas que eu passo. Você passa pelas mesmas dificuldades que eu passo. Por que você não pode chorar? Em que você é diferente de mim? Esses dias eu estava atendendo um paciente, ele falou, Cristian, eu estou com dificuldade de chorar. E eu quero chorar. É um homem, né? Eu quero ter uma catarse, eu quero, mas eu não estou conseguindo. Não consigo. Sabe, quando eu falo que eu faço adaptações, né? Eu aprendi que eu preciso levar alguns recursos para o consultório que não são só para criança. A criança me ensinou isso. Então, eu tenho jogos, por exemplo, eu tenho uma caixinha mágica que eu construí para uma criança que eu atendia, com perguntas de todos os tipos. Então, tem perguntas assim, desde por que o céu é azul, e ele tem que dar uma resposta, qualquer que seja ela, até perguntas assim, qual o dia mais difícil da sua vida? Qual o maior mico que você já pagou? E aí eu descobri que o adulto, às vezes, precisa desse estímulo para falar. Então, assim, às vezes, realmente, eu não dou conta de chegar e falar, e olhar para dentro, de chorar e fazer as coisas que eu preciso falar. Eu preciso de um recurso. Então, eu jogo com o adulto também. Eu ponho o adulto para desenhar. Às vezes, eu uso técnicas que me possibilitam chegar no inconsciente dele. Impressionante como que o desenho conta, né? O desenho mostra assim, um retrato fiel do que... Não adianta tentar esconder. Não adianta tentar esconder. Eu não sei desenhar. Cara, não é artisticamente que eu estou olhando. E você pode saber desenhar perfeito, que vai sair sua personalidade ali. Vai sair. Então, é um recurso muito bom e que a gente, às vezes, só usa com criança. Né? E é bom para qualquer idade. Né? Conversar sobre o desenho de um adulto traz coisas que talvez ele nunca falaria. Aprendendo a fazer esses ajustes. Existe algum momento, Simone, marcante, claro, sem violar o sigilo, que você vivenciou nesses anos de consultório que te fez repensar, mudar a forma ou estudar ainda mais a forma de atuar como psicanalista? Então, estudar sempre.
né? Assim, muitos casos já me levaram a ler, reler, buscar outros autores psicanalistas que eu não tinha lido ainda. Repensar a minha prática, não. Mas eu já tive casos, tenho com frequência, tive um recente, inclusive, em que esse vínculo não se formou comigo. Porque a gente está trabalhando numa relação, né? Tem que ter transferência, tem que ter contra-transferência. Então, você tem que gostar ou odiar o analista. E eu já tive casos em que isso não aconteceu. E aí eu tive que ser clara e dizer, olha, não está funcionando, não estou conseguindo te ajudar, então vou te indicar outras pessoas para você ver se acha alguém que tenha mais o seu jeito. Porque não adianta eu insistir se o vínculo não se forma. Para formar na psicanálise, pela SPPE, a gente tem que fazer 100 atendimentos.